Que o Altíssimo de Israel te abençoe e te guarde juntamente com toda a sua casa e a sua família. Eu estou chegando dentro dessa oportunidade para trazer para você um comentário, um comentário bíblico, uma explicação. Eu recebi muitas mensagens, de pessoas perguntando, o significado do candelabro, que nada mais, nada menos é do que a menorá. A palavra menorá quer dizer candelabro, E esse castiçal, esse candelabro, essa menorá em hebraico que se fala, tem uma significância muito importante. É sobre isso que eu quero comentar com você dentro dessa oportunidade, desse momento que nós estamos juntos. Eu peço para você deixar o seu like para cima, também compartilhar com seus amigos e familiares no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, Messenger, enfim, manda para todo mundo no Telegram. Envia a todos. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que nós possamos estar orando por você e pela sua família diariamente, em nome de Jesus. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Esse vídeo vai ser o máximo, o mais compacto possível, para que você venha entender o significado da menorá, do candelabro, que o próprio Deus ordenou, que viesse ser confeccionado, que viesse ser feito, conforme está escrito no livro de Shemot, Shemot, que é o livro do Êxodo, no capítulo de número 25. Eu quero fazer uma oração para nós já entrar nesse comentário muito importante, e eu tenho certeza que Deus estará honrando a todos. Altíssimo, na tua presença nós nos curvamos, e eu peço que o Senhor abençoe a todos os que estão nos acompanhando em casa, no trabalho, no veículo, aqueles que estão no Brasil, fora do Brasil, não importa o lugar, que a tua presença desça sobre a vida de todos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Bom, o símbolo, Deus, ele não trabalha com imagem, tá? Deus, ele não trabalha com imagem, porque a imagem, ela nos leva a um sentimento e uma prática de idolatria. Então, Deus não trabalha com imagem, mas Deus trabalha com símbolos. Deus trabalha com símbolos. A Bíblia é recheada de símbolos, que estes símbolos, no fundo, são códigos espirituais para indicar algo importante. Por que Deus trabalha com símbolos? Porque o símbolo nada mais, nada menos é do que uma sombra de algo que é infinitamente maior do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, nós olhamos para este símbolo que Deus deu para Moisés, Que Deus deu para Moisés e mandou Moisés fazer. É um dos dos primeiros 3 símbolos que Deus mandou Moisés fazer para estar dentro do tabernáculo de adoração ao nome do Altíssimo. E esse símbolo tem uma significância muito profunda. Ele é muito mais, do que simplesmente um símbolo que é usado para representar o povo de Israel. O povo de Israel, o símbolo do povo de Israel é a menorá, com 2 ramos de oliveira, um de cada lado, que é o símbolo que você vê no exército de Israel e que você vê no parlamento, que representa a nação israelita, é este símbolo, a menorá. Embora você pode ver que tem a estrela de Davi, A estrela de Davi, se você for observar, tem uma simbologia muito grande dentro do judaísmo, dentro da nação de Israel, mas a menorá, ela é o símbolo que Deus deu para o povo de Israel quando eles ainda estavam na terra do Egito, quando estava saindo da terra do Egito, e Deus deu esse símbolo para Moisés no cume do Horebe, no Sinai. Então, o que é a menorá? Esse candeeiro, esse candelabro de 7 hastes, 7 piras, que são lugares que eram colocados, cada uma dessas daqui era acendido durante o dia, e ela ficava por 24 horas acesa,
por 24 horas acesa, clareando, né? Clareando o lugar santo onde estava a arca da aliança de Deus, naquele lugar totalmente santificado. Então, cada haste dessa daqui era acendido e tinha que ficar acesa por 24 horas. O fogo que acendia aqui era tirado a brasa do altar do sacrifício, que o próprio Deus havia acendido com a sua glória, com o fogo que desceu do seu trono, que acendia o fogo do altar, e logo por conseguinte o sacerdote, o sumo sacerdote, passava então acendendo, e depois no outro dia deixava limpinho e acendia outro, e assim sucessivamente, para que nunca viesse o fogo se apagar do altar. Mas eu não quero falar podemos dizer assim, da cerimônia, de todo o ritual do judaísmo. Eu não quero tocar nesse assunto, eu quero comentar sobre o que significa para nós que servimos a Deus, para o ser humano, a menorá. A menorá, ela tem uma importância muito grande e ela é um símbolo de conexão entre Deus e o ser humano, entre Deus e o homem. Você sabe que quando Moisés estava procurando as ovelhas do seu sogro Jetro, apareceu diante de Moisés uma sarça. Aquela sarça queimava e não se consumia. Sarça é uma árvore baixa que dá no território de Israel, no território mais para a área do deserto. É uma árvore baixa que tem um cerne, né? Que tem um tronco central, e desse tronco sai então os seus galhos, né? Então, se nós formos observar, Moisés viu uma sarça que queimava e não se consumia. Ali Deus estava dizendo para Moisés: esse é o meu fogo, essa é a minha presença, essa é a minha glória. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E aquela sarça queimava e não se consumia. Se nós formos observar, a menorá, ela é estilo de uma árvore, né? Ela é uma árvore, né? Se nós formos olhar, você pode ver que é uma árvore, né? Ela tem as suas hastes, tem o seu tronco central, e ela é uma árvore, né? Que é a representação da menorá, do fogo que desce diretamente do trono do Altíssimo Deus. Por isso que a menorá, dentro da sua simbologia no santuário, a sua chama não podia se apagar. A cada dia, o sumo sacerdote ia acendendo uma por uma, e assim sucessivamente, mas o fogo não poderia se apagar, sabe? Então, a menorá é a representação da sarça. A sarça é a representação da menorá. Se nós formos observar no Antigo Testamento, nós vemos várias manifestações da grandeza de Deus sobre a questão da menorá. Se você for observar, Sansão, ele revelou o seu enigma, revelou o seu segredo para Dalila, da seguinte maneira: Dalila insistiu tanto, dizendo: revela o teu segredo, você não me ama, você não gosta de mim. E Sansão disse: o meu segredo é que eu tenho 7 tranças, né? Eu sou um nazireu de Deus, eu não raspo a minha cabeça, eu não tomo bebida forte e eu não toco em cadáveres. Mas o meu grande segredo é que eu tenho as 7 tranças. Ou seja, na realidade, Sansão tinha a menorá invertida na sua cabeça. Se você pegar e colocar, né, as 7 para trás, são as 7 tranças invertido que formava o cabelo de Sansão. As 7 tranças, a menorá invertida. Você consegue compreender? Sansão tinha a menorá invertida na sua cabeça. Por isso que quando ele revelou o seu segredo para Dalila, ele perdeu toda a sua força, perdeu todo aquele entusiasmo que vinha de Deus da vida dele e fazia ele arrebentar os adversários, carregar portões de cidade sobre as suas costas. Então, a menorá estava na cabeça de Sansão. Alguns sábios e entendidos, né, em Israel, contam e relatam que Salomão, quando ele assumiu o reinado em Israel, né, ele simplesmente, temendo, não conseguia administrar como o seu pai Davi, e temendo também, porque ele ainda era jovem, ele então mandou fazer 7 tranças na sua barba. 7 tranças na sua barba. Sansão andava com a barba, né,
com a menorá pendurada na sua cabeça, ao contrário, em forma de cabelo, né? Salomão já foi mais sábio, ele colocou as 7 tranças na sua barba. Por que Salomão foi mais sábio, pastor? Porque o ponto mais fraco do ser humano é o seu queixo. Não existe uma parte do nosso corpo que seja tão mais sensível do que o nosso queixo. Você tomou qualquer pancada no seu queixo, você desmaia. Qualquer pancada no seu queixo, há uma agitação no cérebro e automaticamente a pessoa tem um desmaio, né? Isso acontece muito na área das artes marciais, das lutas, que o queixo é o ponto final de qualquer lutador, porque o queixo é o ponto fraco do ser humano. E Salomão cobriu o seu queixo com 7 tranças, né? Que foi nada mais nada menos do que a menorá, ao contrário, representando o fogo de Deus. E é por isso que Deus sempre protegeu Salomão, sempre guardou e fez dele um dos homens mais abençoados e mais próspero em tudo que ele colocou as mãos aqui no período em que ele passou na face desta terra. Mas se nós formos observar, né, eu estou te dando todas essas explicações para você entender a importância desse objeto, desse símbolo, que é muito mais do que um símbolo, do que um artefato, do que uma joia de ouro, digamos. Não, ele é a própria representação da grandeza de Deus. Se você for observar, a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo de número 11, verso 2, a seguir, o Senhor falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Se você pegar Isaías, capítulo 11, verso 2, a Bíblia fala, né, sobre os 7 Espíritos de Deus. Ué, pastor, Deus tem 7 Espíritos? Na realidade, a Bíblia fala 7 Espíritos para dar o entender de 7 qualidades, 7 virtudes que o Espírito de Deus manifestaria sobre a vida do Senhor Jesus e automaticamente sobre a vida daqueles que servem a Deus de fato e de verdade. Essas virtudes que estavam na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de todos os nossos pais na fé. Essas 7 virtudes. Aí a Bíblia diz, né, sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza e o Espírito de inteligência e o espírito de temor ao eterno Deus, né? Espírito de temor ao eterno Deus. Então, são os 7 Espíritos de Deus representados nesta menorá. Nós vamos ver, tem 7 hastes, né? E dessas 7 hastes, 7 lugares para ser acendido. E o mais forte desse detalhe dos 7 Espíritos de Deus é que se nós pegarmos a menorá, ela encaixa exatamente, e isso é muito profundo, ela encaixa exatamente em nossa cabeça, do pescoço para cima, em nosso rosto. Ela encaixa exatamente diante dos nossos 7 orifícios. Quais são os 7 orifícios que o ser humano tem? Essas 2 hastes, eu vou até deixar aqui na frente para você ir vendo, essas 2 hastes que estão aqui, representam as nossas orelhas, nossos ouvidos. Essas 2 hastes que estão aqui representam nossos 2 olhos. Essas 2 hastes que estão aqui representam as 2 entradas das nossas narinas. E esta haste central representa a nossa boca. Então, assim como do pescoço para cima, nós temos 7 orifícios, assim a menorá tem 7 hastes também. Aqui, representando os nossos 2 ouvidos, aqui os nossos 2 olhos, aqui as 2 narinas e aqui a nossa boca, né? E aí que está o grande mistério, o grande segredo para que nós possamos viver uma vida abençoada, embasado nesta simbologia que a menorá traz, que o candelabro traz para mim e para você. Por exemplo, eu vou tentar te decifrar para você entender como que a menorá deve estar introduzida dentro de nós. Quando eu disse que Deus trabalha com símbolos, porque símbolo representa algo que é que é uma sombra muito maior, né? Muito maior, né? Quando Deus ele deu a menorá, o candelabro para Moisés, o Senhor estava deixando uma mensagem.
de ligação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, essa haste aqui do meio, que representa a boca, essa haste aqui do meio, que representa a boca, que é a haste central, se enquadra dentro das virtudes do Espírito, que é o temor do Senhor. Da nossa boca tem que proceder o temor do Senhor. Quantas pessoas que na sua boca já não tem mais o temor ao Senhor, ou nunca teve? A haste central que representa a nossa boca, dentro de Isaías, capítulo 11, verso 2, está nos ensinando que é a representação da nossa boca, que é o temor do Senhor. Que da nossa boca venha apenas expressar e ser manifesto o temor do Senhor, o temor do Altíssimo. Essas duas outras hastes representam as nossas narinas. E o que tem a ver, pastor, as nossas narinas com os 7 Espíritos de Deus? Dentro das nossas narinas, nessa representação, está o Espírito de sabedoria e o Espírito de conhecimento. O fôlego, né? As narinas é o fôlego de vida. Quando a Bíblia mostra essas duas hastes, quando nós vemos essas duas hastes dentro da simbologia da menorá, representa a sabedoria e automaticamente o conhecimento, que nós não podemos viver sem sabedoria e sem conhecimento. Ninguém vive sem sabedoria e sem conhecimento. Essas outras duas hastes, que representam os nossos 2 olhos, é nada mais, nada menos do que a representação, né? A representação da parte de Deus, né? Da parte de Deus, dentro desse conhecimento, o espírito de fortaleza e de inteligência. O espírito de fortaleza e inteligência, entendimento. Como assim, pastor? Fortaleza e entendimento, diante de todos os nossos sentidos que nós temos, diante de todos esses orifícios que nós usamos, quer seja a fala, quer seja a audição, quer seja a visão, quer seja as narinas, o que nós mais usamos no dia a dia para fazer a nossa vida acontecer são os nossos olhos. Por isso que o espírito de fortaleza e entendimento, ou seja, entendimento ou inteligência é a mesma coisa. Fortaleza e entendimento, ou fortaleza e inteligência, esse é representado pelos olhos. Porque são os nossos olhos que, durante o dia, é o que nós mais usamos para fazer a nossa vida acontecer. Por isso, é representado pelo espírito de fortaleza e de entendimento, essas hastes que estão aqui, que são as submaiores. As duas grandes, as duas maiores, representam os nossos ouvidos, que nada mais, nada menos é do que o Espírito do Senhor e o Espírito de conselho. É isso mesmo, Espírito do Senhor e Espírito de conselho. Ou seja, que dos nossos ouvidos, nós venhamos diariamente dar ouvido à voz do Senhor, a voz do Eterno, do Adonai, do Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo que os conselhos de Deus estejam sobre os nossos ouvidos, que os conselhos de Deus estejam sobre cada um de nós diariamente. Então, quando eu olho para essa menorá, eu vejo as 7 qualidades do Espírito de Deus sendo, né, oferecida para mim dentro de uma oportunidade, se realmente eu quero fazer a vontade daquele que é eterno. Essas duas hastes representando os meus 2 ouvidos, essas duas hastes representando os meus 2 olhos, essas 2 hastes representando as 2 entradas da minha narina e aqui a minha boca. Quando eu tenho essas 7 qualidades, essas 7 virtudes, então o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, conforme Isaías 11, 2 diz, trabalha na minha vida. E se ele está trabalhando em minha vida, então o próprio Deus está entronizado dentro de mim. Se essas 7 virtudes é manifesta pelos meus ouvidos, é manifesto pelos meus olhos, é manifesto pelas minhas narinas, que é o meu fôlego de vida, é manifesto pela minha boca, então dentro de mim quem habita é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo. E ele habitando dentro de mim, então nada e ninguém pode me derrotar. Nada e ninguém pode me destruir. Nada e ninguém pode acabar comigo.
Você pode observar que a menorá, ela é, né, o candelabro, ele é representado do pescoço para cima do ser humano. Do pescoço para cima. Do pescoço para cima nós temos 7 portas de entradas. 7. E é por essas 7 portas de entradas que a minha vida é determinada se eu vou subir ou se eu vou descer. É por essas 7 portas de entrada, do pescoço para cima, que será determinado se eu serei um homem cheio da presença de Deus ou se eu serei uma pessoa perturbada pela força das trevas. É por essas 7 hastes. Tudo que a minha mão faz vem a ordem do pescoço para cima. Tudo que as minhas pernas faz, a ordem veio do pescoço para cima. Tudo que o meu coração, que são a sede dos meus sentimentos, determina para mim fazer, primeiro passou aqui, do pescoço para cima. Por isso que eu sempre falo, sempre bato nessa tecla e vou repetir. Deus não fala com o coração de ninguém. Coração não foi feito para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus foi feita para nós ouvirmos através desta sensibilidade espiritual, que é o que eu estou dizendo para você. Essas 2 hastes representam os nossos ouvidos, essas 2 hastes representam os nossos olhos, essas 2 representam as nossas narinas e esta representa a nossa boca. E Deus quer falar conosco do pescoço para cima, que é aqui, a nossa cabeça. É aqui que Deus trabalha. Sansão tinha menorá na sua cabeça. O rei Salomão trazia menorá no seu queixo. E assim sucessivamente, nós vemos vários exemplos bíblicos. Quando o Senhor se manifestou para João na ilha de Patmos, falando com as 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz, eis, né, que fala contigo aquele que está no meio dos 7 castiçais. Aquele que está diante dos 7 castiçais, que nada mais, nada menos é do que a menorá. Porque cada um desses daqui é um castiçal. Cada um desses daqui é uma lamparina. E ele disse no livro de Apocalipse, você pode até conferir, quando Jesus apareceu para João, ele estava diante dos 7 castiçais. Porque isso daqui é a representação do fogo da glória de Deus na face desta terra. Que essa menorá espiritual, que esse candelabro, que esse candeeiro espiritual, que os 7 candeeiros, que os 7 castiçais, que esta menorá venha estar introduzida dentro de cada um de nós. Venha estar introduzido aqui, do pescoço para cima, dentro de cada um de nós, para que nós possamos ser a própria bênção na face da terra. Para que nós possamos ser a própria sarça ardente na presença de Deus. Para que nós possamos fazer a diferença por onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que essa menorá venha estar introduzido dentro do nosso ser, para que os nossos ouvidos, para que nossos olhos, para que as nossas narinas, para que a nossa boca venha ser instrumento da glória de Deus e o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de inteligência, o Espírito de temor ao Senhor, de temor a Deus, venha estar morando dentro de cada um de nós. Essa é uma simples explicação diante de um vasto ensinamento que nós temos perante este símbolo sagrado que é a menorá. Um vasto ensinamento diante deste símbolo sagrado que é a menorá. Nos próximos vídeos, eu quero sempre estar trazendo para você a explicação sobre alguns símbolos sagrados. Não é imagem de ser humano ou imagem de idolatria. Não, são símbolos que a Bíblia Sagrada mostra, e eu quero estar trazendo para você algumas explicações breves, né? Porque cada símbolo, se for para a gente trazer, é um estudo bíblico, né? Então eu quero estar trazendo a cada semana, trazendo para você esse conhecimento, essa explicação
deste símbolo sagrado. Quem sabe você nunca parou para avaliar, para pensar sobre o que significa esse símbolo, mas sempre você olhou para esse símbolo e dentro de você algo forte dizia, tem um mistério por detrás disso. Quem sabe você nunca chegou a estudar sobre a menorá, né, sobre o candelabro, mas você sempre carregou dentro de você um desejo de ter algo, um desse aqui, dentro da sua casa ou algo semelhante. Então, eu estou te trazendo esse conhecimento para que você possa saber que isso daqui tem que estar introduzido dentro de nós. Porque a menorá nada mais, nada menos é do que a representação do Espírito de Deus. A representação do Machia, do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, quando foi apresentado perante Saul, foi dito das 7 virtudes que Davi tinha na sua vida. E essas 7 virtudes é porque Davi tinha uma menorá espiritual introduzido dentro da sua cabeça, do seu ser, da sua inteligência. E por isso que ele foi um homem segundo, né? Segundo o coração de Deus, ou seja, um homem segundo a vontade, segundo o desejo de Deus. Quando fala em coração, está falando em desejo. E Davi era um homem segundo o desejo de Deus. Então, que Deus possa introduzir uma menorá dentro de cada um de nós que estamos aqui nessa oportunidade. Abra a sua mão, abra a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. Que esta menorá espiritual, que este candelabro venha ser aceso dentro de cada um de nós e que venha arder como aquela sarça que Moisés viu ao lado do Horebe, do cume do Horebe, do Sinai. Que esta chama venha ser acesa diretamente com a brasa viva tirada do teu altar, meu Deus. Em nome de Jesus, o nosso Yeshua, o nosso Hamashia, o nosso Messias. E você que crê, você que concorda com essas palavras de oração, diga amém, e eu concordo. Amém, e eu concordo em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi uma simples explicação. Se você quiser, né, escrever aí na linha do tempo, pedindo, né, para nós falarmos sobre outros símbolos, né, até mesmo sobre a bandeira de Israel, a bandeira de Jerusalém, sobre outros símbolos, o que significa aquele peixe, né? Aquele peixe que muitas das vezes é usado até mesmo no cristianismo, da onde que veio o símbolo daquele peixe, e tantos outros símbolos do cristianismo, a oliveira, que significa a oliveira, né? E tantos outros símbolos, é só você escrever na linha do tempo que nós vamos estar trazendo, e eu tenho certeza que vai ser benção, tá bom? Eu peço para você, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo, deixa o seu like aí, para nós rompermos o algoritmo e chegarmos mais longe, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que coisas grandes aconteçam na sua vida e na vida de toda a sua família. Um abraço, passa para frente esse material, passa para frente esse vídeo, que eu tenho certeza que será bênção na vida de todos. Deus abençoe, um abraço e que o Senhor te prospere.